Glória a Deus, Pai do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Olha, hoje nós estamos com uma quantidade de crianças maravilhosa, né, irmãos? Eu quero ver essas crianças aqui sábado, por favor, tragam elas também sábado à tarde, às 4 horas da tarde, que vai ser um momento muito especial, totalmente dedicado a elas, né? Para o ensino, para a evangelização dessas crianças que nós amamos tanto e desejamos que elas cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, sábado, eu vou reforçar, sábado às 4 da tarde, é o culto infantil, né? Tá aqui, ó, o culto infantil. A igreja toda é mobilizada para evangelizar as crianças. Hoje de manhã eu estava conversando com a irmã Cristiane aqui da igreja, que ela é uma das pessoas que dedica realmente a vida a ensinar essas crianças, né? Ela sai aqui nas favelas, vai buscar, traz, e as crianças já têm muito carinho, muito respeito por ela. Eu estava falando com a Cristiane hoje de manhã, que hoje está tão difícil evangelizar as crianças quanto evangelizar os adultos. As crianças hoje em dia, você tem muita dificuldade, é um desafio muito grande de evangelizar as crianças, tanto quanto evangelizar os adultos. Por quê, pastor? Meu irmão, muita tela, muito celular, muita coisa. Você, antigamente, amanhecia o dia, as crianças acordavam cedo, porque dormiam cedo. Hoje em dia, elas ficam até tarde da noite, assistindo televisão ou mexendo no celular. Quando é num domingo de manhã, não tem menor disposição de vir à casa do Senhor. Cristiane sai passando nas casas aí, as crianças tudo dormindo. E olha que a nossa escola bíblica é 10 horas da manhã. Antigamente, na minha época, nós já acordávamos cedo porque não tinha muito o que fazer, no sentido de televisão, no sentido de... Até tinha aquela sessão de Disney que passava domingo de manhã. E eita, é o novo, hein? Enfim... É diferente hoje, a dinâmica hoje é diferente. Então, queridos, nós precisamos orar pelas nossas crianças, nós precisamos evangelizar as nossas crianças. Elas serão jovens mais saudáveis, serão jovens mais comprometidos com a verdade e, com certeza, bons filhos. E aí, futuramente, bons adultos. É assim que a gente tem que trabalhar. Amém? Louvado seja Deus, tá bom? Querido, abra aí a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 2. Livro do Gênesis, capítulo 2. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando o seguinte: é uma mensagem que eu gostaria de pregar num casamento. Só que, ultimamente, os casamentos que eu tenho celebrado, os noivos dizem logo assim: pastor, não prega muito não. Aí eu... perdi assim o meu que... Tá bom, vou falar pouco, né? Nos casamentos, praticamente não prego mais nos casamentos. Eu só celebro a cerimônia de casamento. E hoje é como se fosse um casamento aqui e eu trago uma mensagem para todos nós. Gênesis capítulo 2... Nós vamos ler, irmãos, a partir do versículo 4. E nós vamos ler até o versículo de 25, tá? Até o final. Eu já usei tanto esse texto que a minha Bíblia está rasgando aqui essas páginas. Ô, Senhor, tem que consertar essa parte. Uma das passagens que eu mais... tenho usado, né? Muita gente para casar. Glória a Deus. Gênesis 2, verso 4 diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo.
Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Guion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido e amado, Tu és adorado nesse lugar, Senhor, Tu és desejado, Tu és o centro aqui nesse lugar. Estás assentado, Senhor Deus, sobre um alto e sublime trono. Tu és exaltado, bendito. Pai, nesse momento também, queremos aquietar o nosso coração, queremos ouvir, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo falar conosco. Eis aqui a minha vida, usa como Tu queres, Senhor. Portanto, também te peço, meu Deus, abre o nosso entendimento. Tudo aquilo que nos impede, ó Deus, de ouvir, de entender, de discernir, de crer na Tua palavra, seja repreendido nesse momento, seja removido pelo poder, pela ação do Teu Espírito Santo nesse lugar, sobre as nossas vidas. Eu te peço, ó Deus, faz assim, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Vamos lá. No versículo 4, o primeiro verso que nós acabamos de ler, do texto que acabamos de ler, o versículo 4 diz assim: esta é a Gênese. Quando a palavra diz esta é a Gênese, essa palavra, essa expressão em hebraico, significa exatamente procriar ou gerar filhos. O que nós
nós entendemos. É como se aquele que está escrevendo aqui o texto sagrado, a Bíblia Sagrada, o Gênesis, ele está falando sobre as gerações que haveriam de ser geradas, né? As gerações que haveriam de vir. E essa declaração, ela poderia ter sido ali logo no capítulo 1, né? Mas ela vem no capítulo 2, é como se o autor estivesse realmente dando um start em tudo. Quando a gente olha essa mesma palavra no texto, o Antigo Testamento originalmente foi escrito no hebraico, mas existe uma tradução no grego chamada Septuaginta, uma tradução do hebraico, que originalmente foi escrito no hebraico. Existe uma tradução para o grego chamada Septuaginta, e nessa tradução o texto fala mais ou menos assim. Diz que esse é o livro do Gênesis, que alguns vão traduzir a história dos céus e da terra. E pensando nesse tema, né? A história dos céus e da terra, a descendência do céu e da terra começou assim. Por que eu, vamos assim dizer, me interessei de trazer essa palavra hoje? Quantos dos nossos filhos têm ouvido na escola uma aula, uma informação que vai realmente omitir esta Gênesis, que na verdade vai até discordar desse princípio, dessa verdade? Quantos dos nossos filhos, dos nossos jovens, não têm acesso a essa verdade? Hoje eu quero ser bem didático, ou seja, eu quero ser um verdadeiro professor hoje à noite aqui. Que Deus me use como um professor para ensinar a cada um de nós, especialmente os mais novos, como que a coisa começou, irmão. Você pode até entender e crer que Deus criou todas as coisas lá no início, mas é importante você saber este princípio aqui. Esta Gênese aqui, você, meu caro jovem, minha cara jovem, descendência do céu e da terra. Veja que repetidas vezes nesse capítulo 2 se fala do Senhor Deus. É o Senhor, o Deus da aliança, um Deus pessoal, um Deus que se revelou, um Deus pessoal a Israel, que é ao mesmo tempo o Deus do céu e da terra. É o Deus do céu e da terra. Por que isso é tão importante entendermos que o Senhor Deus, Ele é o Senhor Deus dos céus e da terra? Mais na frente você vai entender. Eu e você somos híbridos. Parte do céu e parte da terra. Sim, você vai já entender isso. Portanto, esse nome, o nome de Deus, o Senhor Deus, ele carrega, ele transporta a ideia de autoexistência, um Deus eterno e também o autor de toda a existência. Todas as coisas que existem foram criadas por esse Deus autoexistente, eterno, o Senhor Deus dos céus e da terra. Aprende aí para tu ensinar para o teu professor de história. E aí quando ele te questionar, tu diz, tu não sabia não? Ele diz, não, pô, então anota aí. Tu diz assim para ele. Anota aí, professor. Enfim, a gente percebe exatamente que esses primeiros versos aqui, desse capítulo 2, mostra o autor da vida, né? O Deus, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, como um Deus autoexistente, sempre existiu. E eu quero começar também aqui, uma vez que nós já entendemos a Gênesis, o propósito desse versículo aqui, que é a Gênesis de quem fez todas as coisas e fez para o louvor da sua glória. Entenda os versículos 5 que diz que não havia nenhuma planta no campo da terra, pois nenhuma erva
nenhuma erva do campo havia brotado, tudo que tinha era terra. Tem uma muriçoca querendo me atrapalhar aqui. Tudo que tinha era terra, terra, terra e terra e terra. Porque Deus também não tinha feito chover ainda sobre a terra. Eu segurei e soltei ela. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para trabalhar na terra. A terra já existia, o solo, né, já estava lá, já existia o solo. Não chovia, mas tinha uma neblina. Versículo 6 diz assim: mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Algumas pessoas acham que era realmente assim uma espécie de vapor que subia da terra e umedecia o solo, tornando o solo fértil, portanto. Mas algumas outras pessoas entendem que era uma espécie de nascente, como se fosse um rio brotando do chão. Quantos já viram assim uma nascente saindo água do chão? Vocês já viram isso? Pronto, algumas pessoas chegam a entender que podia ser algo desse tipo. Então, tanto um quanto o outro também ia gerar realmente recurso. É onde eu quero que você entenda. Nesse versículo 6, Deus realmente tem trabalhado num ambiente, era tarefa do Criador, trabalhar um ambiente para que o homem não fosse lançado no espaço, no vácuo, o homem não ficasse, sei lá, orbitando e aí em algum lugar, mas para que o homem fosse colocado realmente num lugar para também executar a sua tarefa, a sua missão, o seu propósito. Então Deus já prepara tudo, tem solo, tem provisão, tem um ambiente apropriado para que o homem seja realmente formado. E quando eu penso nesse trabalho de Deus, Deus preparando um ambiente apropriado para depois realizar um projeto, eu vejo claramente que o projeto final de Deus é a família. O projeto final de Deus é a família. E Ele já está criando um ambiente para esse projeto. Deus já está trabalhando nesse projeto. Deus já está levantando os recursos. Deus já está trabalhando na provisão. Deus já está trabalhando na estrutura para a realização do seu projeto final, que é a família. Deus ama a família, Ele quer instituir a família. Na verdade, Ele instituiu a família. Mas nós estamos falando da Gênesis. Deus já está preparando tudo para estabelecer um lar. E quando a gente percebe esse versículo 6, a história da neblina, né, que subia e regava a terra, a gente percebe os verbos no original hebraico, ele tem uma ação contínua. Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre provendo, Deus está sempre ali criando um ambiente para que o projeto família possa ser sucesso, um bem-sucedido, realizado, porque esse é o projeto de Deus. Meu querido, o problema maior é que nós, muitas vezes, eu vou usar um termo bem popular, nós embarreiramos o agir de Deus. Deus está criando, trabalhando para realizar o projeto família, e aí vem o homem, né? Isso já estou falando aqui para os nossos dias, o homem pós-queda, né? O homem já com a sua natureza pecaminosa. Aí o homem vem e começa a atrapalhar tudo, Deus vem arrumando, Deus vem ajeitando, e o homem vem desarrumando. Sabe aí as mulheres que são donas de casa e que têm seus filhos, que você passa o dia arrumando a casa, você arruma uma coisa daqui, arruma uma coisa dali, pega uma blusa que está
jogada no meio da sala, e você pega, bota para lavar, e de repente o menino chega na escola e já está lá de novo, uma outra blusa suja. Você passa o dia arrumando a casa e lavando a louça, e quando de repente já tem mais louça suja de novo em cima daquela pia, parece que brota, né? Não se acaba nunca. É mais ou menos isso que eu quero que você entenda, Deus trabalhando no ambiente. Quem é que não gosta, meu Deus, quem é que não gosta de chegar no seu quarto, está lá, a cama bem feitinha, uma coxa sobre a cama novinha, limpinha, cheirosa. É bom demais o teu quarto arrumadinho. Que delícia! Mas não, você chega no quarto e está aquele negócio, o lençol revirado, coisa no chão, sapato, roupa suja, tudo espalhado dentro daquele quarto. Você não tem nem onde pisar, com tanto treco dentro do quarto. Que negócio ruim. Tem gente rindo. O ambiente do Levi. O habitat natural do Levi. Mais ou menos. Enfim, você vai arrumando. Estou falando das mulheres, né, as donas da casa, vão arrumando, e aí o jeito vem desfazendo, né? Desfazendo. Ou seja, Deus está ali provendo, organizando para o ambiente família, tornar um ambiente mais favorável para a família, mas muitas vezes nós agimos como filhos, crianças ou adolescentes, né? A Catiana aí é advogada do Levi, né? Estou sabendo. Mas vamos lá. Atente para isso, preste atenção de como Deus trabalha continuamente pela tua família, meu irmão. Então ajuda. Simplesmente ajuda. Sabe quando a gente chega para os nossos filhos, meu filho, me ajude a te ajudar. Filho, me ajude a te ajudar a deixar as coisas no lugar. Simplesmente coloque as coisas no lugar. Deus está o tempo inteiro trabalhando para realmente estabelecer, desenvolver, edificar um ambiente apropriado para a família, com recurso, estrutura e provisão. É uma ação contínua de Deus. O versículo 7 diz então, veja bem, Deus está criando primeiro o ambiente, né, com os recursos naturais, né? E no versículo 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. A palavra formou é uma palavra que dá a ideia exatamente de um oleiro trabalhando com barro, literalmente. Coloca para nós, por favor, aqui, o livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, para a gente ler aqui, do versículo 3 a 6. É exatamente a ideia do profissional, do ofício, da olaria, né, o oleiro, trabalhando com barro, fazendo vasos de barro, né, fazendo ali seus utensílios de barro. Cadê o texto de Jeremias, mesa? Menino, vocês estão conversando tanto que não ouviu. Jeremias 18, versículo 3. Vou falar com Samuel. Samuel, olha esses meninos aí, Samuel. Até os 6, viu, menino? Vamos lá. Desci, o profeta Jeremias, chamado a ter uma visão, né? Descia à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor:
Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somos como barro nas mãos de Deus. Foi assim desde o começo. Desde o primeiro homem, Adão. É exatamente a ideia é a mesma, continua sendo a mesma quando Deus pega ali barro, solo, argiloso e forma aquele bonequinho de barro, a exemplo de um oleiro. E aí então Deus sopra fôlego de vida, né? Nesse bonequinho de barro. Então, o corpo do homem foi feito do pó da terra, mas o seu espírito, o seu próprio fôlego, veio de Deus. Lembra que eu falei que nós somos híbridos? Que Deus nos fez do barro, da terra, mas Ele também soprou o diferencial de nós todos, que nós também somos feitos do céu. O Senhor soprou na narina do homem fôlego de vida, fôlego de Deus. O homem é literalmente uma criatura de dois mundos, tem legalidade no céu e na terra. Nós estamos entre dois mundos, irmãos. Literalmente. Foi assim que o Senhor Deus nos fez. Você não veio de um macaco, não. Pense num animalzinho interessante, né? Inteligente, os primatas. O Senhor Deus fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas fôlego de vida, fôlego de Deus. O homem passou a ser alma vivente. Somos seres espirituais também. Por isso a nossa alma geme por Deus. Por isso há um vazio no nosso coração do tamanho de Jesus. Por isso nós sonhamos com as coisas celestiais. Veja bem, o projeto de Deus é uma família. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E por que Deus fez esse jardim, né? Qual é a ideia do jardim? Qual é o propósito de Deus? Deus é exatamente aquele que está trabalhando, um arquiteto, construtor. Foi Deus que fez o jardim, foi Deus que realmente plantou o jardim. E assim, deu de presente, como assim dizer? Deu de presente para Adão e Eva, no sentido deles administrarem. Mas Eva ainda não chegou, tá? Primeiro, a Adão. Deu a Adão para Adão trabalhar. Todas as vezes que eu penso nessa palavra, trabalhar, eu lembro do Auricelli. O cara trabalha, meu irmão. É o símbolo do trabalho, é o Auricelli. Ele gosta de trabalhar, ele trabalha e ele bota todo mundo para trabalhar. Ele entende, então uma vez, não sei se ele vai lembrar, mas ele falou para mim recentemente que ele tem um chamado, um ministério de trabalhar e botar as pessoas para trabalhar. Pastor, eu acho que o trabalho é importante. E você está correto. Foi a primeira coisa que Deus fez quando Ele criou o jardim. Ele formou o homem do pó da terra e botou o homem para trabalhar no jardim. Administrar, trabalhar o jardim. Trabalhar é bom, dignifica o homem. É importante trabalhar. E então Deus planta esse jardim
para as suas criaturas maravilhosas, especialmente nesse momento, Adão. A palavra aqui é jardim, a palavra significa um cercado, um parque. Você pode até olhar assim para o Raquel de Queiroz, mas eu olho mais ali, vamos pensar mais ali para o lado do Cocó, que bem arborizado, aquela coisa linda e maravilhosa. Ou sei lá, outros parques ecológicos que você já visitou na sua vida. É mais ou menos isso. Deus projetou um lugar com muitas árvores, árvores frutíferas, e colocou o homem lá. Está aí, ó, tudo isso para você. Trabalhe aí, né? Administre-se isso tudo aí. Pode colocar nome aqui, uma bananeira, aqui uma goiabeira, aqui é um pé de manga, mangueira, enfim. E assim, o homem tinha muito trabalho a fazer, tinha que trabalhar. Enfim, o trabalho do homem nesse jardim era exatamente o exercício de dominar, domínio. Ele governava. E isso era exatamente uma excelente combinação de quê? As obrigações que o homem tinha ali, que não eram suaves. Que algumas pessoas pensam o seguinte: foi depois do pecado que o homem teve que suar, né? Não, irmão, não era tão relax, né? Suave não. Era prazeroso trabalhar. Era prazeroso trabalhar, o homem trabalhando ali naquele jardim lindo e maravilhoso, e aí fazendo tudo aquilo que Deus havia ordenado, das obrigações que Deus havia dado a ele. Ele estava trabalhando, e era uma verdadeira combinação de responsabilidade e de felicidade. Enfim, eu lembro de uma fala da Rosana Alves. Eu sempre gosto de ouvir as palestras dela, as mensagens dela, porque ela é uma pessoa de uma inteligência admirável, né? E ela é neurocientista, não é isso, amor? Ela é neurocientista, tem vários estudos científicos interessantes e é crente, né? Enfim, ela fala a respeito de uma das principais causas da depressão e da ansiedade é sentir-se inútil. É quando você não tem obrigação nenhuma. Sabe, o menino chega em casa, a roupa está arrumada, a cama está feita, o almoço está pronto, a louça foi lavada, o lixo já está na rua também. O menino é um verdadeiro reizinho dentro de casa. Ele vai ficar depressivo. Bota esse menino para trabalhar. Bota esse menino para fazer alguma coisa, dá responsabilidade para ele e exige, cobra. Isso vai tornar ele mais feliz, vai realmente livrá-lo da ansiedade e da depressão. Eu concordo plenamente com a Rosana Alves, né? Quem sou eu para concordar? Ela é uma doutora, mas eu concordo com ela. Os nossos filhos precisam ter pequenas responsabilidades. Desde cedo, lá em casa, Levi, bota o lixo na rua, Levi. Escala para lavar o banheiro, é uma dificuldade, mas tem uma escala, aí você fica empurrando. Queridos, desde cedo, a Denise ela é responsável pela roupa dela e a minha, de lavar. Mas o Davi lava a roupa dele, a Lia lava a roupa dela. A gente não lava a roupa deles, não. Cada um faz o seu, meu querido. E se não tiver mais o que vestir, te vira. Vai lavar. Vai lavar. Vai engomar a tua roupa, ou então desce amassado. Quantas vezes o Davi desceu amassado aqui? Ou então ele vai que engome a roupa dele. Tem que ter responsabilidade. Todos eles já sabem cozinhar um pouquinho, né? Às vezes, na nossa rotina de trabalho, se o Davi ficar em casa, meu filho, tu ajeita o almoço aí. Quando a gente chegar, tá pronto. Ele fica lá e ele ajeita o almoço. Se a Lia ficar em casa, Lia, tu ajeita esse almoço pra gente. Quando a gente chegar meio-dia, esse almoço tem que estar pronto. Pronto.
Essa responsabilidade a gente só não dá para o Levi, né? Porque é difícil. Mas ele não está em casa, ele está na faculdade agora. Mas um outro dia ele até diz, pai, o senhor quer que eu faça um ovo para o senhor? Aí diz, farra aí um ovinho para a gente merendar, né? E ele faz mesmo, se garante. É do bom, o cara é do bom. Mas enfim, é importante você dar responsabilidade. Foi o que Deus fez. Deus criou um ambiente maravilhoso, um jardim, um cercado, um verdadeiro parque para Adão. Mas Adão não ficou lá assim, só de férias, não. Tá aí, meu querido, vá trabalhar. Trabalhar, sério. Vá trabalhar. Vai ser bom para você. Você vai ser mais feliz. Então, nesse lugar maravilhoso, nesse parque, nesse lugar lindo, cheio de beleza, o homem devia também desfrutar da comunhão e do companheirismo do Criador. Deus vinha visitar o homem ali todos os dias. Era um ambiente apropriado para a comunhão entre o homem e Deus. Era um ambiente onde também Deus delegou ao homem para trabalhar de acordo com o esquema do próprio Deus. Não era para o homem fazer tudo o que ele queria, não. Era do jeito que Deus havia planejado. O Éden era a casa de Deus, meu irmão. A minha casa é casa de Deus. A tua casa é casa de Deus. Então a gente não pode chegar lá e fazer do jeito que a gente quer, não. A gente tem que fazer do jeito que é o esquema de Deus. Do jeito que Deus quer que a gente... Deus planejou uma casa para mim. Quando ele arrumou a Denise linda e maravilhosa, está aí, sede fecundos, né? Preparou casa para nós, um ambiente para nós. É como Deus diz, olha, tem trabalho aí para vocês nessa casa. Eu digo para as pessoas que se casam ou que querem se casar, e principalmente se querem ter filhos, eu digo, olha, ter filho dá trabalho demais. Dá muito trabalho ter filhos. Criar filhos dá muito trabalho. Então, se você não quer ter o trabalho, não tenha filhos. É a coisa mais maravilhosa que tem. Ter filhos, criá-los. Esse trabalho de ser pai, o trabalho de ser mãe é maravilhoso, mas dá muito trabalho, irmão. Dentro do esquema de Deus, dentro da vontade de Deus, da forma como Deus planejou e projetou. E assim é que nós temos que fazer. Esse negócio que muitas vezes o mundo diz, você cria os filhos para o mundo, aí deixa os meninos largados aí. Não foi assim, não foi assim que Deus estabeleceu. Essa não é a Gênese. Não foi desse jeito. Não foi assim desde o princípio, não foi. A gente tem que estar ali instruindo, educando, caminhando ali, trazendo para perto. Um dia eles vão bater asa e vão voar. Mas desde aquele momento em que o menino é fecundado, ou a menina, vai começar a dar trabalho. E você precisa trabalhar. Isso é para que isso se torne um lar doce lar. Deus faz a parte dele, dá provisão, dá recurso, dá estrutura, ele cria um ambiente. Você não pode bagunçar esse ambiente. Deus te dá um Éden, mas você não pode bagunçar esse Éden. Deus te deu para você trabalhar nele, dominar sobre ele. Especialmente aqui ao homem, né? A Adão. O homem devia desfrutar da comunhão, do companheirismo de Deus, o Criador, e trabalhar ali no Éden de acordo com o esquema de Deus, para exatamente a realização da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Maridos, os Adão aqui, né, presente. Deus falou, foi com a gente, não foi com a Eva, não. Nós
Nós é que temos que administrar o Éden. E não é do nosso jeito, não. O trabalho é nosso. Está aí, vamos trabalhar, homens. Trabalhar exatamente para ter comunhão com Deus e também para que a nossa casa, o nosso lar, esteja dentro do esquema de Deus, dentro da vontade de Deus. Ou seja, Deus está orientando o homem, Deus está realmente instruindo o homem, Deus está ali sendo didático com o homem. Para quê? Para desenvolver moral e espiritualmente o homem. O homem é o cabeça, ele é o líder. É para desenvolver no homem moral e espiritual. Deus lhe dá ordens específicas e entre elas proibições. De todas as árvores do jardim comerás livremente. Mas tem 2 árvores ali que você não vai comer, especialmente a do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Foi para o homem que Deus falou isso, não foi para Eva. A Eva nem existia. Foi para nós, os varões. Irmão, acorda, irmão. Jovem, acorda. Na Gênesis, o homem é o cabeça, é o responsável. Foi com quem Deus falou. Eu não estou sendo machista aqui, não. Estou chamando a responsabilidade para nós. É a Gênesis. Foi como Deus falou, como Deus fez, foi como a coisa começou. O projeto família. Foi como Deus começou as coisas. Família. Também Deus deu o poder de escolha. Com isso, Deus está dando liberdade. Aqui nem calvinistas, nem arminianos vão discutir. Livre arbítrio pleno que Adão tem, livre arbítrio pleno, privilégio ali de crescer no favor de Deus, liberdade de escolha, de crescer moralmente, de crescer espiritualmente, decidindo ter comunhão com o Criador e de obedecer às suas ordens, né? E assim começa a disciplina moral do homem, né? A disciplina moral do homem. Eu vou adiantar um pouquinho aqui. Veja o seguinte, logo em seguida o homem começa a trabalhar, e Deus vai ajudando. Versículo 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, né? Deus vai abençoando, o homem vai trabalhando, e as árvores vão realmente produzindo fruto. E, enfim, tem a proibição também no versículo 9. Vamos lá para o versículo 18. Diz assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Vamos lá, até aqui, só Adão. Só tinha Adão. O trabalho era de Adão, a responsabilidade era de Adão, o governo, o domínio era de Adão. O Éden estava ali sob a responsabilidade de Adão. Adão estava cheio de tarefas, não estava desocupado, não. Colocando nome nos animais, cultivando a terra, Deus abençoando. O homem estava lá, cheio de responsabilidade, desenvolvendo a sua moral e a sua espiritualidade no relacionamento com o Criador. E aí, então Deus, aqui no versículo 18 diz, não é bom que o homem esteja só. Bom, embora muito se tivesse feito ou se fizesse para o homem, mesmo assim, parece que estava faltando alguma coisa, né? Não se achava para o homem. Estava faltando alguma coisa. Deus tinha feito tantas coisas, criado tantas coisas,
providenciado tantas coisas e diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Muito bem, algo estava faltando e Deus vai fazer a mulher. Então o Criador tinha planos de que, lembre desde que no começo o projeto de Deus é família. O Adão estava lá, sozinho, né, no sentido de não ter outro ser humano. Tinha muito trabalho, mas não tinha um outro ser humano. Então o Criador tinha planos de fornecer uma companheira que pudesse satisfazer também os anseios, os desejos do coração do homem. Essa citação aqui, preste bem atenção, que diz o seguinte: criado para a comunhão e companheirismo, o homem só poderia desfrutar inteiramente da vida se pudesse partilhar do amor, da confiança e da devoção. Ele só podia realmente experimentar todas essas coisas no íntimo do círculo da família. O homem só podia realmente, ele foi criado para ter comunhão e companheirismo. Foi criado com esse propósito. Ter comunhão e companheirismo. No entanto, ele só ia poder desfrutar disso na sua íntegra, né? De forma plena, se ele pudesse partilhar do amor, partilhar da confiança, partilhar da devoção, se tivesse num ambiente familiar, na família, que era exatamente o plano original de Deus, sempre foi. Desde a Gênesis, desde o início do projeto de Deus, Deus está trabalhando tudo ali, estrutura, ambiente, provisão, Deus está trabalhando tudo para que, no final das contas, está aqui a família, que é o meu projeto, a família. E então vem a mulher, vem Eva, uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Literalmente, a palavra aqui é auxiliadora, né? Literalmente, uma auxiliadora que lhe atenda. Não é uma empregada, é realmente uma adjuntora, alguém que vai realmente, ao lado do homem, cumprir as responsabilidades que Deus havia dado ao homem. Deus não deu nenhuma responsabilidade à mulher. Mas quando ele formou a mulher, ele formou com a intenção dela ser exatamente aquela que vai ajudar o homem a cumprir a ordem de Deus para o homem. Deus deu uma ordem ao homem. Deus deu direção ao homem. E agora Deus entende que o homem não estava bem sozinho, não era bom que estivesse sozinho. Então, eu vou entregar uma mulher, como diz o Cláudio Duarte, uma mulher bacana, para Adão. Essa mulher, ela teria de partilhar das responsabilidades do homem. As responsabilidades que Deus havia dado ao homem, essa mulher ia ter que partilhar das mesmas responsabilidades dele. Essa mulher tinha que corresponder à natureza do homem, ou seja, era um ser humano que ia amar, que ia compreender o homem e que ia cooperar de todo o coração com o homem para executar o plano de Deus. Eu não estou dizendo que a mulher não tem responsabilidade. Pelo contrário, eu estou afirmando que ela tem responsabilidade. E é uma grande responsabilidade. Eu vou te ajudar. Nós vamos fazer o que Deus quer para nós. Mas o cabeça é o homem. Deus não tratou com Eva, Deus tratou foi com Adão. Sabe aquela história lá no trabalho? Vamos dizer que tem o dono e aí tem o gerente. E aí o empregado fez alguma coisa errada. O patrão lá, dono, ele vai tratar com o empregado ou ele vai tratar com o gerente? Ele vai tratar com o gerente.
Deus não veio tratar com Eva, Deus veio tratar com Adão. É uma questão realmente de hierarquia, né? Mas calma, não se precipite e não feche seu coração. Veja bem, o versículo 20 diz o seguinte: não, 20 não, calma aí, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu e tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Deus botou o homem para dormir, uma anestesia geral, apagou o homem, pegou uma das suas costelas e literalmente transformou aquele pedaço de osso numa mulher. O Eterno estava aqui, o Deus Criador estava criando não apenas outro indivíduo, mas um indivíduo novo. Não era outro macho. Um indivíduo novo, totalmente diferente, com outro sexo. Agora era uma mulher. Essa citação aqui eu acho muito interessante, que diz o seguinte: a mulher foi tirada não da cabeça do homem para que não governe sobre ele, não dos seus pés para não ser pisada por ele, mas do seu lado, de sob o seu braço, e para ser protegida por ele, e de perto do coração, para ser amada por ele. Que lindo, né, irmãos? Isso é tão bom de dizer num casamento. Gostei dessa frase. Se eu não tivesse gostado, também não tinha trazido, né, irmão? Para falar para os irmãos. Quantos gostaram? Diga amém. Coisa besta. Muito bem. Que coisa maravilhosa. A mulher realmente é um projeto sensacional de Deus. Eu achei essa ideia também muito interessante, porque ela é realmente bíblica. Porque a ordem de amar, a ordem que Deus dá para amar, não foi para a mulher, foi para o homem. A ordem de proteger não recai sobre a mulher, mas sobre o homem. Eu vi uma pesquisa recentemente, eu não sei se aquilo é muito verdadeiro, mas as pessoas eram abordadas na rua, e aí o camarada perguntava para a mulher: você é capaz de dar a sua vida pelo seu marido, numa situação de vida ou morte ali, entre você e o seu marido, você daria a sua vida por ele? Ela dizia: eu não. Todas as mulheres diziam: eu não. Morre ele, né? Vai ele aí para a forca. Todas as mulheres disseram isso. E aí começaram a perguntar agora para os homens, né? Abordando os homens na rua. Você seria capaz de dar a sua vida pela sua mulher? Sim, claro. Por quê? Porque nós somos homens, temos que proteger as mulheres. Não era uma pesquisa de crente, não, era gente no meio da rua. Esse princípio está instalado, irmão, na vida da gente. Alguns desobedecem, mas isso está instalado desde a Gênesis. Portanto, aquele autor do Gênesis, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, declara que Deus transformou aquele pedaço de osso, costela de Adão, transformou-o em uma mulher.
A mesma mão que modelou o barro para fazer o corpo do homem, pegou agora uma parte do corpo vivo do homem, um pedaço de osso, e transformou em uma mulher. Foi assim que Deus fez o homem e a mulher. Aprende aí e ensina para o teu professor de história. Se você não sabia, anota aí. Que foi assim. Foi desse jeito que Deus fez. Versículo 22 diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Irmão, como é que Deus fez isso? Não sei, só sei que foi assim, irmão. A costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E o que foi que Deus fez? Trouxe a mulher para o homem, está aqui. Sua. Rapaz, eu fico imaginando a felicidade do Adão, vendo aquela mulher ali. Porque, irmãos, penso numa felicidade grande no dia do meu casamento. No dia do meu casamento. Estava feliz. Eu acho que eu estava mais feliz do que tu. Eu acho. Penso que o Adão estava exatamente com a mesma adrenalina que eu, sabe? Quando Deus trouxe Eva aqui para Adão, aqui, para você. Fico imaginando, Adão acordou, despertou da anestesia, né? Bah, acordou. Vou trabalhar. Aí, de repente, Deus, ei, Adão. Uma colega de trabalho aqui. Adão ficou logo nervoso, se tremeu todinho, foi não, amor? Ficou se tremendo todinho. Fui eu, irmão, que fiquei me tremendo todinho. Deus trouxe a mulher. Quando Deus terminou a sua nova criação, Ele a deu ao homem. E a deu em casamento ao homem, estabelecendo assim uma eterna, um princípio significativo de instituição de casamento. Deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é o princípio. Foi assim que Deus estabeleceu, lá no começo, lá no início, lá no Gênesis. Instituiu o casamento. Uma vez que o Senhor Deus, Criador de todas as coisas, instituiu o casamento, Ele também constituiu um relacionamento sagrado, santo, do homem com a mulher. Ele ali constitui o matrimônio, envolvendo exatamente um profundo mistério da sua origem, né? Paulo vai falar, quando ele está falando do marido e mulher, da igreja e Cristo, ele fala do mistério. E esse mistério tem a sua origem em Deus. Então, o coração amoroso de Deus, sem dúvida, regozijou. Quanto se emociona num casamento aí? Eu fico olhando nos casamentos dos convidados, desabando, chorar. Rapaz, o casamento... Qual foi o casamento que o caba chorava, rapaz? Eu casei tanta gente agora. Teve um casamento, acho que foi o casamento da Mirella. E aí o irmão dela chorava, emocionado, chorava. Os casamentos agora também das meninas, né? Do Atos. Tome o pai do Atos chorando. Eita. O pai do Magal, meu Deus, agora eu lembrei. O pai do Magal desabado no choro, vendo o Magal ali, estabelecendo o casamento. Felicidade, irmãos, explosão de alegria e felicidade.
Tem gente, são poucas as pessoas que seguram o choro, né? Enfim, era o coração de Deus ali, alegre, com aquilo que ele fez, casando o homem e mulher. Um relacionamento sublime, puro, santo e agradável. Irmãos, foi Deus que estabeleceu o casamento. O casamento, a Bíblia diz que o casamento tem que ser digno de honra. O casamento tem que ser santo. Jesus abençoou o casamento lá no Caná, na cidade de Caná da Galileia. Deus ama o casamento. Foi Ele que criou isso, instituiu isso. A gente tem que honrar isso, irmãos. Casamento precisa ser honrado. É princípio, é eterno. Não se muda. Jovem, quer casar? É para o resto da vida. Escolhe bem. E honra o casamento, porque Deus fica tão feliz com o casamento. Deus fica muito mais feliz que você mesmo. Fica muito mais feliz que os teus pais ou os convidados. Então honra o casamento todos os dias da tua vida. Honra o casamento. Honra a tua família. Honra a tua casa. Honra o Éden que Deus tem te dado. Faz direito. Faz do jeito do esquema de Deus. Do jeito que Deus estabeleceu. O Davi hoje estava dizendo assim, perguntando para mim, pai, nosso relacionamento com Deus tem que ser assim, né? Não pode ser por obrigação, não, né? Mas quando a gente não está com vontade de fazer, dá certo também? Eu digo, meu filho, mesmo que a gente não esteja com vontade de fazer o que Deus está mandando a gente fazer, a gente tem que fazer, porque é o melhor a ser feito. Mesmo que a gente não entenda por que tem que fazer o que Deus mandou a gente fazer, só faz que dá certo. Não estou com vontade, mas faça, é melhor para você. É melhor para você, é melhor para os teus filhos, é melhor para os filhos dos teus filhos. Tu nem sabe quanto isso é tão bom para você, para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Só obedece, mesmo que você não esteja gostando. Só obedece. Só faz o que Deus está te pedindo para fazer. Faz, obedece, trabalha, governa, administra este jardim, este parque, este cercado que Deus te colocou. A tua família, esse projeto. Trabalha. Deus abençoou o casamento. Adão recebe a mulher e ele diz aqui no versículo 3, ou 23, disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. O homem reconhece. Reconhece o quê? Ele reconhece nesta nova criatura, nesta nova criação de Deus, uma companheira divina. Foi Deus que me deu essa mulher. Eu até escolhi essa daqui, mas eu não tenho dúvida que foi Deus que me deu. Mesmo quando ela me faz raiva. O homem reconhece ali que aquela companheira realmente é de Deus, para atender todos os anseios do próprio coração faminto de Deus, ou do homem, do Adão, exatamente para executar a santa vontade de Deus. Quando eu entendo exatamente dessa forma, irmãos, eu não estou falando nada aqui da boca para fora, eu estou falando de algo que eu vivo. Eu recebi a Denise de Deus para ser minha companheira, para nós juntos
executarmos a vontade de Deus. Ela vai me ajudar a executarmos a vontade de Deus, a vontade que Deus revelou para mim. Claro que Deus também revelou para ela, recai sobre ela. Mas eu estou chamando a responsabilidade para o homem, porque foi assim desde o princípio. Adão reconheceu isso em Eva, que a Eva foi realmente uma dádiva divina para ele, para que Adão realmente tivesse plena. Vamos ficar de pé, irmãos. Fique de pé em nome de Jesus. Queridos, eu quero fazer uma oração. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você importante. Eu não trouxe aqui uma palavra para sensibilizar o seu coração, até